Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BNC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa terça-feira. Hoje é dia 3 de agosto. O dia começa de olho nos ruídos políticos que sempre acabam mexendo com os mercados. Depois de fazer duras críticas e acusações contra o sistema eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro virou alvo dos ministros do TSE, que pediram ao TSF que Bolsonaro seja incluído no inquérito que apura as fake news. Além disso, tem a questão também dos precatórios. O governo estuda parcelar as dívidas, abrindo espaço para mais gastos no orçamento. Especialistas dizem que essa decisão seria um calote contra os credores do governo. Na economia também a gente tem o primeiro dia de reunião do Copom, que vai reavaliar a taxa básica de juros. Existe um consenso no mercado de que o Banco Central vai elevar em 100 bases a Selic a partir de amanhã e deve sinalizar um aumento da mesma magnitude já para a próxima reunião também. Vários outros fatores acabam colaborando com essa perspectiva. A inflação acelerada é um desses fatores. Hoje cedo a FIPE divulgou o IPC acima das expectativas. O índice de julho ficou em 1,02%, a maior taxa registrada desde 2001. Falando dos mercados, ontem havia um certo otimismo com divulgação dos balanços das empresas, também a expectativa com o início do mês de agosto, mas no meio da tarde as bolsas mundiais começaram a colocar o pé no freio, depois que um dirigente do Fed disse que, dependendo dos resultados do payroll, que vão sair na próxima sexta-feira, juntamente com o payroll do mês que vem, a autoridade já pode começar a pensar em reduzir os estímulos no mês de outubro. Se os dados vierem bons, o Fed pode começar o tapering. Já mais para o fim da tarde, a bolsa começou a desacelerar com a notícia de que o governo vai enviar uma proposta de reajuste do Bolsa Família na faixa ali dos R$400. A equipe econômica do governo bate na tecla dos R$300 e o reajuste mais alto acendeu o alerta do mercado em relação ao furo do teto de gastos, também em relação ao risco fiscal. Aí a Bolsa de Valores acabou perdendo 123 mil pontos, fechou em alta leve de 0,59%. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que fechou a Bolsa. A Bolsa fechou aqui, ó, 0,59% aos 122.516 pontos. As maiores altas tivemos TOTVS ali, representando, né, o setor de tecnologia, com 4,55%. A gente vê, depois de toda aquela questão do minério de ferro, do petróleo também nas bolsas internacionais, algumas empresas de tecnologia fazendo essa rotação, as empresas de tecnologia se destacando bem. Depois tivemos Americanas SA com uma alta de 4,41%, empresa bem amassada ali nos últimos pregões, depois daquela combinação de negócios com as lojas americanas. Aí tivemos Taesa subindo 4,07%, Hypera subindo 3,78%, a Hypera que soltou resultado na semana passada. Já nas mais baixas tivemos ali CVC caindo mais de 2%, também por conta dessa questão aí da variante Delta do coronavírus, vários casos sendo registrados no Brasil e também em todo o mundo. O setor de turismo e também as aéreas ficou bastante prejudicado. Petrobras caiu 1,85%, BB Seguridade, que soltou um resultado bem abaixo das expectativas ali, no dia de ontem caiu 1,73% e a Localiza caiu 1,57%. Então vamos dar o nosso bom dia ao Marcos Saravalli, que está todas as manhãs aqui com a gente. O Marcos Saravalli vai trazer o tom do mercado para essa terça-feira. Olha ele aqui, já está na minha tela. Bom dia, Marcos Saravalli. Conta para a gente o tom do mercado hoje. Oi, Felipe. Muito bom dia a todos. Acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem a sinalização de mais um dia positivo nessa terça-feira, né, com as commodities também apresentando leve recuperação, tanto o petróleo como o minério de ferro pode trazer algum fôlego
para as empresas aqui do setor. E também o setor bancário, né, o setor financeiro, com a divulgação dos resultados aí do Itaú, que devem ser bem recebidos pelo mercado também, pode trazer um fôlego adicional, tanto para o Itaú como para os demais bancos que têm um peso bastante representativo no nosso Ibovespa, né? Lembrando também que na parte da tarde a gente chegou a subir forte na segunda-feira, mas na parte da tarde de ontem a gente teve uma maior volatilidade, tanto por conta de informações vindas do exterior, dos Estados Unidos, né, com divulgação de alguns diretores do Banco Central americano, sinalizando a possibilidade do início aí da retirada dos estímulos por lá, trouxe um pouco de volatilidade no mercado internacional e também algumas dúvidas, né, em relação à nossa situação fiscal aqui no país, né? Continua os ruídos políticos trazendo uma volatilidade na parte da tarde, né? Então, com isso, o Ibovespa acabou fechando numa alta bem menos expressiva do que poderia ter sido, como chegou a abrir no início das negociações da segunda-feira. Vamos acompanhar, mas hoje deve ser realmente um tom positivo. Lembrando também que tem outras companhias divulgando balanços, algumas ações consideradas mid caps, small caps, também algumas delas apresentaram recuperação bastante forte, se valorizando mais de 5%. Então a gente precisa acompanhar também alguns balanços de empresas um pouco menores, um pouco fora do radar, tá bom? Lembrando também que a gente teve o anúncio da nova metodologia, nova composição do Ibovespa para esse último quadrimestre, que trouxe valorização para algumas ações, com destaque para as ações preferenciais da Alpargatas, tá bom? Então esses são os destaques, vamos acompanhar aqui na BMC, já já eu volto com mais informações, tá bom? Tenha um ótimo dia, já já volto com o gráfico do dia, até mais, tchau! E na China, a administração estatal do mercado abriu uma investigação sobre os distribuidores de chips do setor automotivo. O órgão citou suspeitas de combinação de preços entre os fornecedores. Essa atitude vem sendo encarada como mais uma investida regulatória do país asiático nos últimos meses. Nas últimas semanas, a gente lembra que as empresas de educação e tecnologia já tinham sofrido intervenções do governo e essas influências acabaram fazendo com que essas empresas dos setores perdessem bilhões de dólares em valor do mercado, com a queda nas ações. O setor de chip, as empresas despencaram mais de 6% no pregão dessa terça-feira. Além desse setor, também a China está investindo contra o setor de games, né? As empresas ligadas à tecnologia e desenvolvimento de jogos acabaram caindo. Tencent Games, por exemplo, caindo mais de 10%, puxando os mercados também para baixo. E, inclusive, as autoridades chinesas falando que esse setor aí estimula o ópio das mentes dos jovens chineses. Mais uma investida, né? Setor de chips, setor de games, a China com várias pressões regulatórias. Isso acabou fazendo com que as bolsas por lá caíssem não só na China, mas também em toda a Ásia, né? Olha, Xangai caiu 0,47%, o índice Nikkei no Japão caindo 0,5% e o índice Hang lá em Hong Kong caiu 0,16%, todas essas questões aí sendo impactadas. Na zona do euro, na Europa também, os balanços corporativos seguem sendo destaque, os setores de óleo e gás estão em alta, depois que a BP anunciou bom lucro e também elevou a distribuição de dividendos. Também o Société Générale deu um salto depois de ter aumentado suas previsões de lucros para esse ano. O banco reverteu um prejuízo e teve lucro aí de mais de 1 bilhão e 400 milhões de euros no segundo trimestre. E isso acaba mexendo com as bolsas lá na Europa. Eu estou dando uma olhada aqui. Nesse momento, o índice Eurostoxx subindo 0,17%, FTSE no Reino Unido subindo 0,34%, CAC na França, olha só, subindo mais de 1%, e DAX na Alemanha subindo 0,5%. Nos Estados Unidos, a gente dá uma olhada aqui, Dow Jones subindo 0,37%, o futuro do S&P subindo 0,32%, o futuro da Nasdaq subindo 0,16%. Vamos então falar com o Marcos Saravalli novamente, ele traz o gráfico do dia mostrando aí a recuperação na Europa. Conta pra gente o que é esse gráfico aí, Marcos Saravalli. Aqui no nosso gráfico do dia a gente tem um pouco o olhar voltado para a Europa, né? O Brasil, a gente costuma falar muito pouco sobre a Europa, mas é importante também acompanhar como está sendo a recuperação por lá. A gente vê uma clara recuperação em V aqui
dos gastos dos consumidores, né? Tanto no Reino Unido como também na Alemanha, e a gente vê uma boa tendência aqui de recuperação. A gente acredita realmente que está indo no caminho positivo da recuperação por lá também, tá? Então, com isso, a gente pode encontrar também boas oportunidades de investimentos na região, né? Não só nos Estados Unidos, mas também na Europa como um todo, tá bom? Então, a gente vê uma clara recuperação aqui do consumo, dos gastos dos consumidores, e essa deve ser a tendência ao longo dos próximos meses, tá bom? Então, esse foi o nosso gráfico do dia, em relação um pouco a alguns dados da recuperação da economia na Europa. Tenham todos uma ótima terça-feira e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Vamos aos destaques, notícias de hoje. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, fez um pronunciamento na noite de ontem, em rede nacional. Ele disse que a privatização dos Correios deve entrar na pauta do Congresso nessa semana. Ele pediu o apoio dos parlamentares para agilizar a tramitação da proposta. Nos resultados corporativos, o Itaú registrou um lucro líquido de 6,54 bilhões de reais, uma alta de 55% em relação ao mesmo período de 2020. A carteira de crédito ajustada avançou 12% em relação a um ano antes. Segundo o banco, o avanço reflete o desempenho das carteiras de crédito das pessoas físicas e também das micro e pequenas e médias empresas, que avançaram aí mais de 20%, todas elas nesse mesmo período. Mais resultados, PetroRio divulga um lucro líquido de 420 milhões no segundo trimestre, revertendo um prejuízo de quase 100 milhões no mesmo período do ano passado. O EBITDA somou 663 milhões de reais, uma alta de mais de 100% na comparação anual. A Cielo também reverteu prejuízo no segundo trimestre, a empresa trouxe um lucro de 180 milhões de reais. O EBITDA somou 580 milhões, um crescimento de 145% na comparação anual. A rede de farmácia Pague Menos também trouxe um resultado importante, registrando um lucro líquido ajustado de 71 milhões de reais no segundo trimestre, alta de 683% na comparação anual. Vamos então aos destaques corporativos, o que as empresas estão divulgando. A Localweb acertou a compra da Octadesk por 102 milhões e 500 mil reais. A plataforma voltada para pequenas e médias empresas se relacionarem melhor com seus clientes em todas as etapas da jornada. O preço de fechamento da aquisição está sujeito a determinados ajustes ainda, e essa tem se configurado a terceira maior aquisição da Localweb. A Hermes Pardini assinou contrato para a aquisição de 100% do APC Laboratório de Anatomia Patológica, a empresa que fica aqui em São Paulo. Com essa aquisição, o Grupo Pardini pretende ampliar a oferta de serviços especializados em oncologia para todo o país. A Pets também faz aquisição, está comprando a ZipDog. A empresa é a mais premium das marcas Pet. A transação está avaliada em 715 milhões de reais. A Pets agora traz para dentro de casa uma empresa com know-how de produto, pegada digital, também penetração internacional. E para finalizar aqui, o Grupo Viver informou que acabou o seu processo de recuperação judicial e também isso foi decidido na segunda vara de falências e recuperações judiciais do Foro Central Civil da comarca da capital de São Paulo. Viver aí, que muitas pessoas pedem para analisar, muitas pessoas pedem para olhar os gráficos, muitos investidores ainda na expectativa da saída da recuperação judicial. A empresa afirmou que saiu finalmente da recuperação judicial. Essas foram as notícias de hoje. Eu quero trazer aqui um bom dia para todo mundo que está nos acompanhando no nosso portal bmcnews.com.br. Temos o Peter Santana falando uma ótima terça-feira, o Sandro Figueiredo, uma excelente terça-feira a todos. E aqui no nosso YouTube tem o Luiz Orzabal falando like 21, continuem dando like aqui pra gente, viu pessoal? Bem lembrado, Luiz. David Perillo por aqui, J. Alves, o Juliano Balbinot falando que BB Seguridade é uma oportunidade de entrar. José Ribeiro por aqui, Pablo Brasil, Mailson Leite de Souza, Maurício Loz, o Elcio Santos, Ricardo Marinho, Rafael Demeda, bom dia para você, bom dia também para o Daniel, falando um grande abraço e bons negócios. O Júlio Rodrigues está por aqui também, ótima terça-feira para todo mundo.
O Marcos Mendonça falando bom dia, Felipe. O Rodrigo Rosinho, o primeiro a comentar aqui com a gente, desejando um ótimo dia. Bom dia para vocês também. Bom dia para Karen Kaxuro, o Emerson Duarte que eu já falei, mas bom dia a todos que estão aqui com a gente. Sigam dando o like aqui na nossa programação. E agora eu vou chamar quem? Guga Almeida, ele que está todas as manhãs aqui com a gente, trazendo sua visão, sua análise, toda a repercussão do tom do mercado nessa terça-feira. Guga, um ótimo dia para você. Tem o Guga aqui comigo? Olha ele aí. Bom dia, Guga. Bem-vindo ao BMC Pre-Market mais uma vez. Como estão as coisas? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo bem hoje. Um ótimo dia para todos nós. As coisas estão indo muito bem, né? Ontem deu para compartilhar bastante dos cenários no programa Geometria e hoje vamos lá compartilhar aí com todo esse público, né, a visão para o dia de hoje. Maravilha. Te ouvimos bem, viu, Guga? Tranquilidade, sem problema nenhum. Queria começar falando contigo, Guga. A gente vê aí, né, um certo ruído político, ruído fiscal, algumas questões interferindo no fim do pregão de ontem. Queria saber como que está a sua visão hoje, né, com mais questões sendo adicionadas a esse cenário aí. Será que mexe no movimento do mercado hoje? Será que influencia? Como que está a sua visão para essa questão? Sempre mexe, né? Acho que ainda mais no momento que nós estamos hoje, no movimento que nós tivemos ontem também no mercado, né, Felipe? Porque a Bolsa ontem abriu com um tom bem positivo. Eu até conversei com vocês que era importante aquela resposta do mercado, aquela primeira resposta positiva, mas que a gente teria um dia mais de correções, principalmente porque nós temos dois momentos bem importantes essa semana. Um deles é a questão do Copom, da decisão do Copom. Ao meu ver, isso tende a trazer fluxo novamente para o Brasil, né? Tende a ter o quê? Uma elevação da taxa de juros. A conversa vai ser se vai ser uma elevação de 0,75% ou de 1%. Isso deve se intensificar no dia de hoje. E nós temos payroll na sexta-feira. Então, era bem difícil acreditar que o mercado ontem entraria num movimento intenso de alta e se manteria naquele movimento intenso de alta, ainda mais numa segunda-feira, logo no início do dia. Né? Eu que já sou, vamos assim dizer, macaco velho nesse mercado, né? Já estou acostumado a ver e a compreender esses altos e baixos da Bolsa. Né? Mais uma vez, reforço que, para mim, a gente está saindo de uma situação de alívio para uma situação de otimismo, e isso fica claro no discurso que a gente vai escutando, né, dos participantes do mercado. Então, aqui na BMC News, a gente consegue, né, todos os dias escutar bastante participantes do mercado. Então, tu escuta o pessoal quando cai falar de volatilidade, quando sobe, né, parece que está normal, e fala das grandes expectativas em cima dos resultados. Então, eu acho que o mercado, né, ele está fazendo o que de fato, né, ele vinha mostrando que iria fazer. Não sei se tu quer que compartilhe agora já, Felipe. Eu posso mostrar para o público. Fica à vontade, pode compartilhar. Manda ver. Então tá, legal. Vou compartilhar aqui a minha tela. Tá? No dia de ontem, pessoal, o que eu estava imaginando era que, de fato, né, nós iríamos ter essa movimentação positiva. Dentro dessa movimentação positiva, analisando a última volatilidade que nós tínhamos tido do mercado num movimento de alta, tá? A última amplitude que nós tínhamos tido do mercado no movimento de alta foi essa janela aqui de oscilação, tá? Então foi essa amplitude neste tempo. Quando nós projetamos para cá, ó, nós percebemos que tivemos a mesma amplitude, porém num tempo menor, tá? O que é bem positivo, que reforça, né, essa minha visão de que o cenário mais para frente, né, num curto espaço, não necessariamente hoje, mas o cenário, principalmente pós-Copom e pós-payroll, tem uma chance muito grande de ser positivo, da gente entrar novamente numa frequência de alta. Tá? Esse movimento de ontem, Felipe, de correção, ele se potencializou, tá? Principalmente em função do cenário, né? Então nós tivemos aqui essas duas etapas de baixa, a primeira etapa de baixa, a segunda etapa de baixa, e aí temos uma grande chance hoje para que o movimento retorne para este patamar aqui, que é um patamar de 125.650 pontos, tá? Depois, né, uma sequência seria para ir para 129 mil pontos, mas eu tenho um pouquinho mais de receio em esperar,
né, e criar minhas estratégias para 129 mil pontos. Eu prefiro aqui, olhando para o curto prazo, né, ter uma expectativa de que podemos voltar aqui para 126.650 pontos. Bom, esse é um cenário positivo. Num cenário negativo, Felipe, o que eu acredito que podemos encontrar é uma continuidade da tendência que já estava acontecendo de baixa, ok? Então a gente vem aqui numa tendência de baixa que ele vem se fortalecendo ali desde o dia 14 de junho, né? Lembrando que a correção mesmo começou lá em junho, né? Na primeira quinzena de junho nós tivemos o início de toda essa correção, e se por acaso a gente vai continuar essa tendência, o que eu acredito é que o mercado possa buscar os 120 mil pontos. Então, eu não estou com uma expectativa, se tu for olhar, Felipe, para um movimento apertado, né? Eu não acredito que o movimento no mercado hoje vai ser um movimento parado, um mercado travado. Eu acredito que ou nós vamos ter esse movimento para 125.650, sendo estimulado de forma positiva, ou continua essa correção para 120 mil pontos, porque muitos participantes, né, entraram aqui neste momento, né, aqui no final de sexta-feira, no dia 30 e no dia 2 de agosto. Né, se criou muita expectativa nessa região de preço. Está com os gráficos abertos aí, eu queria repercutir contigo algumas análises aí de empresas, principalmente o Itaú, que soltou o resultado ontem, né? Veio um resultado dentro da expectativa, mas mesmo assim forte, mesmo assim importante. Queria que você desse uma olhadinha em Itaú aí, o que os investidores podem esperar dessa empresa aí para os próximos dias, na sua visão. Legal. Vamos lá, deixa eu entrar aqui em Itaú Unibanco. Compartilhar a tela com vocês novamente. Vamos lá, tá? O meu cenário mais positivo de Itaú, tá, que, querendo ou não, eu estou trabalhando aqui acreditando que Itaú ainda não está pronto para um grande rally de alta, certo? Eu estou acreditando que um cenário positivo é para ficar trabalhando aqui entre 32,15 e 33,10. Tá? Eu não estou assim, com essa grande expectativa de que vá ter um rally para 38,20 agora, neste momento de curto prazo. Tá? E uma continuidade da correção aqui de Itaú me leva a acreditar que a gente pode vir buscar novamente aqui os 27, 25. Tá, Felipe? O que a gente tem que entender? Que o mercado ele trabalha, né, em cima de uma expectativa, e quando se tem os fatos concretizados, o mercado ele tende a ajustar, certo? Então, a gente está aqui nesse processo de ajuste, eu acho que é bem importante. Ontem no programa Geometria, né, quem não teve oportunidade de assistir ao vivo, pode assistir a gravação aqui no canal da BMC. Eu comentei com o pessoal, né, fiz uma leitura aqui sobre o comportamento que o mercado teve lá em 2018, 2019, certo? A amplitude que o mercado teve, a intensidade do movimento de alta que o mercado teve para chegar nesses patamares de preço que nós estamos agora. E quando nós olhamos para agora, claro, o contexto é diferente, né? Mas a gente consegue perceber que a gente teve um movimento, por exemplo, em Itaú, diferente do que Bradesco, diferente do que Banco do Brasil. Tu percebe que Itaú, comparado, né, com os outros bancos, ele conseguiu fazer esse movimento numa velocidade mais rápida do que os outros bancos. Eu mostrei ontem o Banco do Brasil gastando muito mais tempo para poder recuperar. Tu olha Bradesco também gastando muito mais tempo para poder recuperar. Então, isso mostra que o mercado, né, de fato, está entendendo que Itaú, né, tem mais para entregar, né, tem uma condição melhor para entregar do que os outros bancos. Pelo menos é isso que eu tiro de leitura, é isso que eu tiro de interpretação neste momento. Só que também o que nós percebemos, Felipe? Que a amplitude dos movimentos, ou seja, a volatilidade, né, de fato, ela é bem ampla, ela é bem grande, e os investidores têm que estar preparados, né, para essas movimentações mais amplas no setor bancário, porque existe toda essa transformação, né? Nunca se teve tanto dinheiro disponível sendo investido nas fintechs. E as fintechs, né, elas são empresas muito menores, muito mais rápidas, com uma capacidade de se adaptar muito melhor e muito focado na experiência dos usuários, né? Coisa que os bancões eles têm mais
dificuldade para fazer essas implementações. Então, eles são constantemente atacados, né? Então, tem que ficar de olho que essa é a justificativa, esse é o porquê que, de fato, a gente tem enxergado aí tanta volatilidade nesse setor bancário nesses últimos tempos. Ô Guga, a gente estava falando, né, mais cedo aí essa questão da Viver, que saiu da recuperação judicial. Esse aí era, inclusive, um dos gatilhos que muitos investidores estavam buscando aí. Ontem mesmo a empresa já subiu mais de 15%. Você pode dar uma olhadinha nesse gráfico aí pra gente, por favor? Porque a gente comentou, né, eu lembro há um tempo atrás, uma alta bastante importante ali, e agora os investidores também se animando com essa saída da recuperação judicial. O que a gente pode esperar para Viver, hein? Legal. Bom, a Viver, ela fez todo o ciclo de ajuste depois daquela alta forte, tá? A gente percebe que essa segunda etapa de correção, ela foi muito mais longa em tempo, certo? Foi muito mais longa, então a gente fez todo o ciclo aqui de correção em Viver, e de fato, tá, Felipe, nós temos aí possibilidade de Viver voltar para o patamar de 5,80 e acima de 5,80, bom, aí de fato, tá, a gente pode ver aí um belo de um rally voltando lá para a região dos R$10, tá bom? E aí, ok, tem depois cenários maiores, mais amplos, mas um passo de cada vez, né? Como a gente está todos os dias aqui no pre-market, dá para ir acompanhando ao longo do tempo, tá? Só que é uma notícia que também muita gente já estava esperando. Então é bem importante a gente, né, perceber aí e ir entendendo, né, se as expectativas dos participantes vão ser concretizadas ou não. Tá? Porque essa é uma primeira fase de transformação, né? Pô, saiu da recuperação judicial, agora a gente vai acompanhando para ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Maravilha, então, Guga. Quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e ótimos negócios. A gente se vê amanhã. Legal, legal. Bom dia para todos, ótimos negócios e até amanhã, gente. Falou, Guga, um abração para você, ótima terça-feira, e a gente seguindo aqui com a nossa programação do BMC Pre-Market. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui no nosso chat, trazendo suas mensagens aqui. O Anderson Economista falou, deixei o like 26, olha Anderson, você animou o pessoal, hein? Agora já estamos no like 40, sigam dando like, sigam deixando aqui sua manifestação aqui com a gente. O Gustavo Cruz está aqui com a gente, o Anderson Economista que eu falei, o Daniel Morales, olha a Larissa Valdívia aqui com a gente, desejando o seu bom dia, e eu desejo um ótimo dia para vocês também. É claro, olha só, 9 horas e 34 minutos, eu vou me despedindo aqui de vocês, e eu quero trazer a Paula Moraes, que já está com todas as notícias do BMC News na ponta da língua aí, e ela e toda a equipe do BMC News. Bom dia, Paula, tudo em ordem? Agora é contigo, hein? Obrigada, Felipe. Pode deixar que eu toco o barco, daqui a pouco você volta aí, mais tarde aí com o BMC Marketing, mas a gente vai tocando por aqui. Obrigada, Felipe, um beijo pra você. Tchau. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.